Olha essa notícia nova que saiu aqui, cara. CVM libera recompra de cotas por fundos imobiliários e fiagros. Veja como isso impacta o cotista. E a gente precisa discutir muito sobre isso aqui, porque tem ponto positivo, tem ponto negativo. Você vai ver o que isso aqui realmente influencia dentro do seu dividendo na cota, se influencia no seu valor de cota. O que vai mudar para nós que somos cotistas de fundos imobiliários, que investimos em fundos imobiliários. O que vai mudar para nós se o gestor tiver direito de recomprar as suas cotas? Primeiro, que você precisa sair daqui sabendo o que é essa recompra de cotas, e segundo, quais são os impactos que isso vai causar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a CVM ainda não liberou recompra de cotas não, tá? Não é bem assim que funciona não. Algumas notícias aí estão saindo meio que extrapolando o que tá acontecendo. A verdade é que foi perguntado à CVM o que ela achava da recompra de cota dos fundos imobiliários, porque muito gestor se via com dinheiro em caixa sendo forçado a comprar ativos a valor patrimonial, enquanto a sua cota estava abaixo do valor patrimonial. Então, para esses gestores fazia mais sentido comprar a sua própria cota, ou seja, adquirir aqueles imóveis que ele já tem em portfólio de maneira descontada, do que realmente comprar novos imóveis. E questionando isso a CVM se mostrou favorável. Calma aí, se mostrou favorável à recompra de cotas. Só que isso aqui ainda tem que passar por muito cunho jurídico, muito cunho legislativo, para poder realmente sair essa notícia de CVM libera de verdade. Por quê? Ainda não sabemos quais são os detalhes das possibilidades dessa recompra, então a gente ainda não sabe se realmente vai dar, e se der realmente, quais serão as regras, porque precisa de regras aí, você precisa fazer isso de maneira organizada, porque o mercado imobiliário de fundos imobiliários, fiagros, é bem jovem em comparação com o mercado acionário, e você sabe que no mercado acionário já existe esse programa de recompra de ações. No mercado dos fundos imobiliários, funcionaria do mesmo jeito com as ações? Não funcionaria. Tem muitas leis que são diferentes nos fundos imobiliários. E por mais que eu também seja a favor por recompra de cotas de fundos imobiliários pelo próprio gestor, a gente precisa fazer isso com cuidado para não virar uma bagunça louca. Inclusive, lá na lei 8668, presta atenção, isso é uma lei, tá? Olha só o que é vedado à instituição administradora no exercício específico de suas funções e utilizações dos seus recursos de fundos de investimento imobiliário. Isso aqui foi a lei que criou o fundo imobiliário e falou, o fundo imobiliário pode fazer isso, ele tem que distribuir 95% do seu lucro oferido no semestre, ele tem que, caso fazer uma emissão, chamar uma assembleia, enfim, são várias leis que fizeram aqui o fundo imobiliário que a gente conhece hoje, essa indústria de fundo imobiliário que a gente conhece hoje. E dentro das coisas que os fundos imobiliários não podem fazer com o seu dinheiro é conceder empréstimo, adiantar renda futura, prestar fiança, aplicar recursos no exterior de captado no país. Então ele não pode fazer uma emissão e investir lá no exterior. E olha só o que tem aqui no ponto 4, olha lá, aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio fundo. Então é vedado por lei, o próprio fundo comprar cotas dele mesmo. Ou seja, para que a CVM libere essa recompra de cotas, alguma coisa tem que acontecer antes no cunho jurídico legislativo para depois essa notícia realmente sair. Depois que resolver esse BO, né? Começar as tratativas para como serão feitas essas recompras, quais são os pré-requisitos, o que o gestor vai ter que fazer, como que o gestor vai ter que fazer, porque não dá para sair recomprando igual um louco também, qual seria o percentual máximo. Então, são coisas que precisam ainda ser amadurecidas, não é um negócio assim que daqui 30 dias, ó, a entrega da decisão será divulgada na ata da reunião, que deve ser publicada em até 30 dias. Então não é um negócio que daqui 30 dias já vai começar a valer e você já vai ver os fundos recomprando suas cotas. Mas, considerando que isso foi aprovado, né? Vamos fazer de conta que nós estamos lá uns 30, 60, 90 dias na frente, no futuro, e a gente já tá sabendo que foi aprovado. E agora só tá terminando de ver as tratativas para isso realmente entrar no mercado, enquanto os fundos imobiliários ainda estão muito descontados. E aí agora a gente precisa falar dos pontos negativos e dos pontos positivos dessas recompras de cotas de FIs. Vamos começar primeiro pelos negativos, porque sempre quando eu pergunto pros outros, você quer a notícia má ou notícia boa primeiro? Pô, fala, vem camar primeiro, né? Vem camar primeiro. Aí eu sempre falo, acabou o café. É a última xícara, né? Então tem que tomar bem devagarzinho. O cafezinho no frio é bom, né? Rapaz do céu, aqui eu teria que fazer 7 graus aqui, um cafezinho quente é bom demais, tá doido? Como você já bem sabe, existe programa de recompra nas ações há muito tempo. E eu sempre falo pra você que a recompra de ações é uma maneira de remuneração das ações muito boa pra nós que somos acionistas. A gente tem 5 modelos de remuneração dentro das ações: dividendo, JCP, bonificação, recompra de ação e subscrição privada. E a recompra de ação, na minha opinião, é o terceiro melhor tipo de remuneração. As melhores são dividendos e JCP.
P, mas a recompra de ações é muito boa dentro das ações. Eu já expliquei isso em algum vídeo do canal, é só você dar uma fuçadinha aí que você vai achar essa parte de recompra de ações. E, inclusive, olha só, aqui no site da B3 você consegue ver todas as ações que estão com o programa de recompra aberto. Então, olha só, aqui a 3tentos iniciou dia 17/12 um programa de recompra de ações, vai recomprar 2 milhões de ações. O Banco ABC, a Lupar, Ambev. E olha aqui essas duas empresas aqui, ó, Cyrela, Acuri. Essas são empresas do setor imobiliário, construção. É o que é mais parecido com o REITs, né, no caso. E elas fazem recompra de ações. Por que os fundos imobiliários não podem fazer? Por que eles não podem fazer? Essa é a dúvida dos gestores. Por que os fundos imobiliários não podem fazer recompra de cota? Seria vantajoso, seria vantajoso. E aí a gente entra primeiro nos pontos negativos dessas recompras. Porque existe sim ponto negativo. E aí como é que pode surgir, Léo, você falou que recompra é bom. Como é que pode surgir ponto negativo de um negócio bom? Por exemplo, faca. Faca é bom. Você corta o seu churrasco, você corta o tomatinho pra você colocar no seu prato lá. Só que ela pode ser usada de várias maneiras, não é? Cartão de crédito. Cartão de crédito é bom. Eu nunca falei que é ruim. Mas tem muita gente que não sabe usar e transforma ele numa ferramenta muito ruim, destruidora de patrimônio. Então, os pontos negativos da recompra nos fundos imobiliários, elas só serão ruins se o gestor não usar direito, porque a ferramenta recompra é muito boa, depende de quem está usando. E aí os pontos positivos vai ser quando ela for usada de maneira correta, os pontos negativos vai ser quando ela for usada de maneira incorreta. Quais são as maneiras incorretas então, Léo? A primeira coisa que veio na minha cabeça de ponto negativo que os fundos imobiliários e os gestores poderiam fazer, né, é você emitir cotas. Hoje você sabe que emissão de cotas, já te ensinei aqui nesse canal como que funciona, para que serve, captação de dinheiro, né? Então imagina só um fundo imobiliário, um gestor fazendo uma subscrição de cota, igual tá acontecendo aí com o MXRF11 agora, fazendo uma subscrição de cota de R$1 bilhão, R$1 bilhão. E aí vamos supor que ele conseguiu captar esse R$1 bilhão. Quando ele captar esse R$1 bilhão, para que o fundo imobiliário capta dinheiro? Para investir naquilo que ele deveria investir, correto? Ou seja, ele captou R$1 bilhão para poder comprar CRIs. No caso de um fundo imobiliário de tijolo, ele capta dinheiro para comprar prédio, para comprar galpão, para comprar shopping, não é verdade? O que pode ser usado de maneira esperta pelos gestores e o que pode atrapalhar o cotista se o gestor olhar só para a parte de remuneração dele mesmo e não remuneração do cotista como o seu principal objetivo? É fazer captações, não fazem as emissões, faz as captações, pega esse dinheiro captado e não investe, deixa em caixa, rendendo receita financeira, até a cota cair. Quando a cota cair, ele recompra. Olha que malandragem que pode acontecer. E aí ele vai ficar recomprando essas coisas. Ah, Léo, mas ali não tem valor econômico a cota quando ele cai na tesouraria, porque quando o fundo imobiliário recomprar a sua cota, essa cota que ele recomprou vem para dentro do fundo, vem para a parte da tesouraria do fundo, e essa cota para de pagar dividendos. Então, teoricamente, os seus dividendos vão aumentar, que aí entra aqui na parte positiva da recompra das cotas, tá? Mas o que eu quero falar para você é que sim, muitos gestores podem, ao invés de aportar e fazer como eles deveriam fazer, o HGLG captou recurso, comprou o galpão, o BTLG captou recurso, comprou um galpão, o XPLG captou recurso, comprou o galpão, o XPML captou recurso, comprou o shopping, que é o que normalmente eles fazem. Eles ficam olhando oportunidades de mercado. O que eles podem fazer? Guardar esse dinheiro no caixa, ficar rendendo receita financeira, não fazer um investimento, não atrelar um cap rate muito bom, diminuir a dificuldade do gestor de captar novas oportunidades, espera a cota cair. Quando a cota cair, porque teoricamente, se o fundo fizer isso, a cota vai cair, né? Todo mundo vai ficar, tem 50% de caixa, tem 30% de caixa, tem 10% de caixa, não vai aportar não? E aí o pessoal começa a vender, começa a cair a cota, e aí o que ele faz? É como se ele mesmo estivesse provocando o desconto dos imóveis dele para poder depois recomprar. Entende? Então, isso é uma coisa que realmente pode acontecer, mas aí vai dar índole do gestor. Aí não é sobre se a recompra de cotas de fundos imobiliários é boa ou não. A recompra de cotas é boa. A índole do gestor para usar ela de maneira errada que está sendo ruim. Outra coisa que pode ser ruim, que eu vi algumas pessoas especulando. Hoje, a lei de distribuição dos fundos imobiliários é 95% do lucro oferido no semestre. E isso é lei pra gente, por isso que a gente investe em fundos imobiliários para aumentar o nosso fluxo de caixa, enfim. Isso é uma parte de composição dos fundos imobiliários que, na minha opinião, se desfazer isso, perde a característica de fundos imobiliários, beleza? Os gestores, eles podem começar a reivindicar, então, agora que distribua menos, porque agora faz mais sentido fazer recompras. Então, como o mercado de fundos imobiliários é muito jovem aqui no Brasil, muitas alterações podem acontecer, mas se algumas alterações cruciais dentro da significado, da característica do fundo imobiliário mudar, ele perde a característica de fundo imobiliário e passa a ser outra coisa. Então, uma coisa que eu também fico pensando, e meu Deus, será que vai acontecer? Porque aí vai mudar um pouco do que a gente pensa como investimento
investimento de fundos imobiliários. E isso pode trazer um risco para a indústria, sim. É lógico, é especulação. Mas uma coisa que pode acontecer é justamente no futuro a CVM ver que é vantajoso distribuir só 90%, só 80%, só 75%, só 70% de payout, porque hoje é 95%. Porque aí se distribui menos, fica mais dinheiro em caixa e mais dinheiro em caixa o gestor pode recomprar mais. E realmente, isso tiraria um pouco da ineficiência do mercado, porque hoje só existe com fundos imobiliários bons assim, com esses preços descontados assim, realmente porque o mercado é ineficiente. Se tivessem ali gestores comprando suas próprias cotas, realmente o PVP iria dar uma subida das cotas, porque o valor patrimonial por cota ia cada vez subindo. Afinal, você está tirando cotas do mercado quando um fundo faz a sua recompra, cancela a cota, o patrimônio líquido do fundo mantém-se o mesmo dos imóveis, só que agora com menos cotas. Ou seja, a tendência é que o valor patrimonial do fundo ele vá aumentando, afinal você está comprando cotas descontadas dele e cancelando essas cotas. E aí a gente entra no terceiro problema, que é o gestor fazer isso só para inflar a cota. Às vezes não é nem bom. Ah, minha cota tá descontada, mas às vezes tem mais coisa descontada. Ah, o HGLG aqui, ó, tá descontado 0,99. Vou fazer uma recompra de cotas. Mas ele poderia, por exemplo, tá comprando o Galpão Santander lá do Sari, que tá sendo vendido a 0,60 de PVP. Ou seja, muito mais desconto tinha sido encontrado, mas ele vai recomprar suas próprias cotas só para inflar o valor de mercado daquele fundo imobiliário, porque aí ele sobe o preço do fundo imobiliário e muitas taxas de administração são indexadas ao valor de mercado. Então, se sobe mais o valor de mercado ou sobe mais o patrimônio líquido, que é outro modelo de taxa de administração, teoricamente os gestores vão receber mais dinheiro. E é lógico, aí entra conflito de interesse. Será que o gestor realmente ele vai deixar de fazer isso? Porque se ele fizer, ele ganha mais dinheiro. Será que ele realmente vai deixar de fazer isso para poder satisfazer realmente os cotistas, que é o que ele realmente tem que fazer? Ou será que ele vai entrar nesse conflito de interesse e de má índole vai usar a recompra de cotas para poder aumentar a sua taxa de administração? Então a gente tem 3 pontos negativos que seriam os mais básicos dessa recompra de cotas de fundos imobiliários, que realmente não é sobre a recompra de cotas, não é que a recompra de cotas é ruim, mas o jeito que os gestores usariam. E aí, se eles usarem dessa forma, é porque não presta mesmo o gestor, né? Não tem como, é mau caráter. E aí você precisa identificar bons gestores enquanto você está fazendo seus investimentos em fundos imobiliários. Isso vai ser até muito bom que aconteça, porque aí você vai conseguir diferenciar gestores ruins de gestores bons, né? Vai ficar ainda mais claro, porque hoje é tão limitado as coisas que os gestores podem fazer, que você não consegue ver muito bem o que é um gestor tá aplicando malandragem bem claramente. Dá pra ver alguns, né? Mas ainda fica meio engessado o gestor. E aí quando você entrega muito poder na mão do gestor, Platão já dizia, né? Entregue poder na mão de um homem, você o conhecerá. Então a gente pode conhecer melhor as gestoras, conhecer melhor os gestores, para que a gente possa escolher cada vez melhor, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra disso, tá? Lembra disso. Então, até se coisas ruins acontecerem, vai ser para o nosso bem. E quais seriam as coisas boas que poderiam acontecer das recompras de ações? Porque tem coisa boa também. Na minha opinião, inclusive, tem mais coisa boa do que coisa ruim. Primeira coisa boa que ia acontecer. Os fundos imobiliários hoje eles têm que distribuir 95% dos lucros auferidos. Os 5% que ele não precisa distribuir pode ser guardado em caixa. Como esse 5% é tão pouco, mas tão pouco, que, na verdade, um fundo imobiliário ele deveria guardar 120 meses, 10 anos desse caixa de 5% para poder conseguir comprar um galpão. Normalmente o que ele faz? Ele distribui 100%. Pô, nem compensa, Léo, eu guardar esse 5% aqui, eu vou distribuir o 100%. Nem compensa para mim. Porque realmente é muito pouquinho. Imagina, uma empresa ela paga 25% de payout, 75% é de capex, investimento nela mesma. No fundo imobiliário não tem essa capacidade. Essa é 95% de distribuição e 5% só de caixa. Então normalmente eles acabam distribuindo 100%. Agora, com essa nova regra, se passar, pode ser que esse 5% do caixa seja utilizado justamente para isso, para poder fazer recompra de ações. Será um volume mais baixo, mas realmente a indústria de fundos imobiliários ela não consegue absorver um impacto muito grande de recompra, então tem que ser mais baixo mesmo. E esse 5% dentro dos fundos imobiliários seria um número considerável de cotas para serem recompradas mês a mês ali, de acordo com o programa, que para você fazer uma recompra você tem que divulgar fato relevante, qual é o número de ações que você vai comprar, de quanto em quanto tempo. Então você consegue fazendo isso aí de acordo com o que o tempo vai passando, de acordo com o valor da cota que você acha também que é favorável para você recomprar. Então eu acredito que vai dar mais utilidade para esses 5% do caixa ali que ele consegue fazer do resultado que ele obteve mensalmente. Além disso, ele pode dar mais valor ao caixa que ele tem. Mais valor ao caixa. Tem fundo imobiliário que você vê que tem 5, 7, 6, 10% de caixa e ele não consegue fazer uma alocação boa no momento. Então aquele caixa fica guardado e aquele caixa guardado rende 100% de CDI. O que às vezes é bom, mas muitas vezes você consegue encontrar oportunidades melhores ali fazendo suas recompras de cotas. Vamos
usar aqui como exemplo o New L. O New L tá descontado pra caramba, 0,78. Ele tem seus riscos para estar descontado. Nenhum fundo descontado tá descontado à toa, tá, galera? É diferente, você tem que entender o porquê que ele tá descontado. Mas vamos pegar aqui o New L que tá descontado 0,78. Ele pode sim usar do caixa dele, se ele tiver 5, 10, 7% de caixa, ao invés de comprar um novo galpão, ao invés, por exemplo, de deixar lá rendendo 100% CDI, se não tiver dívida para quitar, né, e não for mais vantajoso quitar as dívidas, ele pode fazer recompra. Ou seja, dá possibilidade para o gestor de alocar, né, mais uma opção para o gestor de alocar o seu caixa, mais uma opção para o gestor para ele poder alocar os seus recursos. Então, quando a gente tira essa impossibilidade de recompra de cotas, a gente aumenta lá na parte de opções de alocação a recompra de cotas, ou seja, quando for vantajoso, faz sentido você fazer recompra de cotas. Quer ver um exemplo bem didático? Você tem o seu apartamento que vale 600 mil, aí você vendeu metade dele pro seu irmão, então agora você tem 300 mil desse apartamento e 300 mil da parte do seu irmão. E aí você quer comprar um outro apartamento agora de 600 mil, igualzinho o seu, igualzinho, você quer comprar outro de 600 mil lá. E aí você tá guardando esse dinheiro para poder comprar esse outro apartamento de 600 mil. E conforme o tempo foi passando, você olha lá pro apartamento do cara, tava custando 600 mil, só que você olha pro seu e o seu agora tá custando 500 mil reais. Então a sua metade tá valendo 250 e a metade do seu irmão 250. Você tem a opção de ir lá e comprar metade do mesmo imóvel por 300 ou comprar do seu irmão, que é o seu próprio imóvel, por 250. O que você vai fazer? Você vai pagar 300 mil lá ou 250 aqui? 250 aqui, não é verdade? Porque se o seu imóvel está descontado, é melhor que você compre o seu mesmo, o seu próprio imóvel. Você recompre as participações que antigamente você vendeu, que é o caso aqui dos fundos imobiliários. Se o New L, ele tem que pagar o PVP de 1 para comprar um galpão, e para recomprar os galpões dele, ele paga 0,78, pô, é 22% de desconto. Então compensa, se ele acredita que os galpões dele são realmente muito bons. Porque se ele acredita que os galpões dele são realmente muito ruins, e que realmente esse desconto faz sentido porque os galpões são ruins, aí é melhor ele comprar um outro com PVP de 1 mesmo, que aí ele vai diminuindo o risco do seu portfólio. Então é casos e casos. Não dá ainda para dizer se isso vai ser extremamente vantajoso na indústria de FIs. Na minha opinião, será. Isso aqui vai aumentar muito a eficiência desse mercado de fundos imobiliários. A gente não vai ver assim tantos fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários gigantescos. HGLG esses dias para trás estava 0,89 PVP, que lá era palhaçada, Falei para vocês inúmeras vezes que eu estava comprando. Comprei a 0,89, 0,91, 0,9, eu fui baixando meu preço médio. Consegui baixar bastante meu preço médio. Hoje é a maior posição da minha carteira. Por quê? Porque ficou descontado. Então, se no caso existisse uma recompra de FIs, pode ser que essa ineficiência não acontecesse. Ponto bom, ponto ruim. Primeiro, ponto bom, não vai ter ineficiência de mercado, então você vai ver os fundos imobiliários valorizando. Porque de nada adianta você comprar uma coisa descontada e ela nunca valorizar também, né? Então, precisa ter eficiência no mercado para aquelas coisas descontadas que você comprou valorizarem. É a grande fábula lá dos fundos de fundos. Os fundos de fundos compram as coisas descontadas. Mas se essas coisas descontadas nunca valorizarem, não adianta nada. Aí o que adianta ter desconto sobre desconto, sendo que o desconto não valoriza? Tem que ter eficiência de mercado para que isso funcione, correto? Só que a parte ruim é porque vai ter eficiência de mercado. Isso é uma parte ruim. Olha que loucura. Paradoxal, né? Mas se você é um cara esperto, se você estudou, é um aluno do Método 2 em 1, por exemplo, ou um aluno da mentoria, cara, você vai preferir que essas coisas aconteçam. Porque se essas coisas não acontecessem, você não teria oportunidade de comprar muito mais abaixo, né? Com segurança ainda. E com segurança. Não tem nada de errado acontecendo, não. Eu vou comprar. E você tem a clareza de comprar. E aí, fundos imobiliários que estavam praticamente todos no vermelhinho, tá tudo no verde agora, né? Olha as rentabilidades aí, tudo no verde agora. Só porque a gente comprou em bons momentos. E a sua carteira provavelmente, teoricamente, teria que estar melhor que a minha, porque a minha carteira hoje eu tô corrigindo erros do Leozinho lá de 5, 6 anos atrás. Você começou agora, ano passado, esse ano. Pô, você começou já com eu te ensinando pra caramba, coisa que eu gastei muito dinheiro pra aprender, demorei muito tempo pra aprender. Você tá aprendendo aqui de maneira gratuita. E você ainda começou num momento muito bom, onde as coisas estavam todas descontadas. Eu comecei quando as coisas estavam muito valorizadas. Então, provavelmente sua carteira tá bem melhor do que a minha. E vai continuar melhor, porque se você clicar aqui no botão de se inscrever e dar o like no vídeo, eu te prometo que eu vou te ensinar todo dia uma coisa nova. Se você quiser acompanhar o que vai acontecer, porque ainda não sabemos, né? Tem que esperar pelo menos 30 dias aí para sair a deliberação da ata lá, do que foi discutido e tal. É só você ativar as notificações, porque quando sair essa notícia eu vou trazer aqui de primeira mão para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você acha que vai ser vantajoso ou não. Na minha opinião vai ser vantajoso sim, mas tem muito analista que tá com medo aí, pode ser que realmente seja ruim, né? Não sabemos como que os gestores vão usar. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, fique com Deus. Até o próximo vídeo.